Sex and Rockets, Sexo e Foguetes. A história oculta de Jack Parsons, ou O Mundo Oculto de Jack Parsons, um livro que foi escrito sobre isso. Nós temos aqui o Anjo Estranho, Jack Parsons, com símbolos que remetem à maçonaria, assim como Aleister Crowley, o olho que tudo vê, o esquadro e o compasso de forma subliminar. Tudo que faz referência a ocultismo. O símbolo da Artemis lembra muito bem a pirâmide com um olho, aquela que está no chapéu de Aleister Crowley, o esquadro e o compasso, o grande arquiteto do universo, e a adoração oculta ao próprio Baphomet. Quando compreendemos essas coisas, conseguimos enxergar ainda além. O que estão fazendo diante de tudo isso? O símbolo da Artemis II faz referência a uma estrada que passa por dentro da pirâmide, onde está oculto, de certa forma, o olho que tudo vê lá atrás. Eles vão dizer para você que aqui nós temos a Terra e aqui nós temos a Lua. Mas, na verdade, essa estrada e esse arco acima disso não só representa o arco royal maçônico, mas também representa o símbolo de controle mental monarca. A estrada dos tijolos dourados, como por exemplo mostrou O Mágico de Oz, que na verdade não é um entretenimento puro, mas sim um filme que fala subliminarmente a respeito de controle mental. E o que você não sabe é que filmes como Alice no País das Maravilhas e O Mágico de Oz foram especialmente concebidos para facilitar a fragmentação e condicionar as vítimas. Esses filmes não são entretenimento simples, são ferramentas e servem para desencadear as subpersonalidades do escravo. No País das Maravilhas, o mestre está no controle total. Ele é o Coelho Branco, na verdade, o programador. E ao seguir o famoso Coelho Branco, a vítima alcança a dissociação completa. No Mágico de Oz, deve-se seguir a estrada dos tijolos amarelos. O País das Maravilhas é o novo mundo criado pela vítima, o lugar para onde ela foge, justamente para não sentir mais a dor do trauma. Então, ela atravessa o espelho. No Mágico de Oz, ela passa através do arco-íris, Over the Rainbow. Over the Rainbow, após o arco-íris. É para lá que as vítimas de controle mental pretendem ir. No caso, todas essas vítimas somos nós, a população, sendo controlados mentalmente por uma empresa que tem o nome de sedutora, mentirosa, ou melhor, a própria NASA. And here we go. Compreendendo então que Jack Parsons, um dos fundadores da NASA, o criador dos foguetes, um engenheiro de foguetes que criou os propulsores e o modelo dos foguetes que temos atualmente na missão Artemis II. Na verdade, ele era um ocultista, um cara que fazia rituais de cunho sexual, envolvendo grandes astros, como a Lua e o Sol, por exemplo, envolvendo grandes máquinas como foguetes que tinham uma grande semelhança, ou que tem grande semelhança até os dias atuais, com o falo masculino. Rituais sexuais para invocação da deusa Babylon, a deusa que representa a grande Babilônia, a energia feminina da Lua sendo, de certa forma, colocada em um ritual de invocação com foguetes que fazem referência a um falo masculino. Um ritual de penetração visível à população aos olhos nus, como muitos foram até os Estados Unidos ver esse ritual de perto e nem imaginam o grande teatro que aconteceu. Imagens de CGI, imagens de computador, imagens que remetem à adoração subliminar de Baphomet, Baal, Moloque, seres que são considerados entidades pagãs. Quando entendemos os rituais de Jack Parsons, quando entendemos as ligações com Apolo 11 e com Artemis II, entendemos as ligações dele com Aleister Crowley e a maçonaria, conseguimos compreender em detalhes tudo o que está acontecendo nesse momento agora. A adoração subliminar a Baphomet,
aquele que tem um falo, um órgão sexual masculino ereto e também a energia feminina, pois tem seios femininos. Aquele que representa o pecado, a dualidade, apontando para cima e para baixo. Homem e mulher no mesmo corpo, bem e mal, humano e animal, um corpo humano com uma cabeça de bode. Cada uma das mensagens que a NASA tem empurrado à mente das pessoas são previamente calculadas. Eles estão deixando escapar imagens de CGI mal feitas para que as pessoas percebam que estão sendo enganadas. É como uma ilusão de ótica. A serpente sedutora e enganadora cuspindo na cara das pessoas uma grande mentira. Por exemplo, aqui, Victor Glover, o piloto da Artemis II, no momento em que estava prestes a entrar na nave, recebeu ali alguns snacks, alguns lanches, alguns suprimentos que foram sendo colocados na sua roupa de astronauta. Um dos caras colocando isso tinha uma tatuagem em sua mão esquerda. Essa tatuagem remete a Baal, a Moloch, ao bode, ao próprio Baphomet. Quando olhamos, por exemplo, algo que foi criado em 2019, a Space Force, a força militar que cuidaria, de certa forma, desses assuntos envolvendo o universo. Um boné, onde temos uma nave com um símbolo e um pentagrama. Ao virar esse boné de ponta cabeça, ao invertermos ele, colocarmos de cabeça para baixo, nós temos algo que remete a 2 chifres e um pentagrama invertido. Nós temos aquilo que tem na cabeça de Baphomet, 2 chifres e um pentagrama. Quando nós observamos uma das missões que aconteceu no ano passado, chamado Blue Origin, em 2005, onde apenas mulheres tripularam uma nave para ir até a Lua, vimos a própria Katy Perry, a esposa do próprio Jeff Bezos, criador da Amazon, estando muito próximas da Lua. Katy Perry coloca ali, perto do seu olho, fazendo o gesto ou o símbolo do olho que tudo vê maçônico, uma borboleta, que representa o controle mental monarca, pois estão claramente deixando claro aos olhos da população que estão os controlando mentalmente, com informações para rituais completamente satânicos. Ao observarmos o símbolo dessa missão e invertermos de cabeça para baixo, nós observamos de uma forma muito clara a própria cabeça do bode, também remetendo a Baphomet, entidades como Baal ou Moloch, entidades que estão descritas nas escrituras como aquelas que muitas vezes requerem sacrifícios humanos de crianças, de bebês, assim como nos mostraram os arquivos Epstein, um ritual oculto. A própria Katy Perry, quando desceu da nave, trouxe uma flor em suas mãos e fez o mesmo gesto feito por Semiramis, ou melhor, Babalon, a própria deusa Babilônia. Tudo completamente interligado e as pessoas não enxergando esse teatro. Buzz Aldrin, astronauta, piloto da Apollo 11, 1969, um maçom assumido, fazendo o gesto do One Eye. Isso daqui não é inteligência artificial. You guys land on the moon, No, which you was didn't. No, you didn't. what? So you watched animation. We did? Ele posando aqui na missão Apollo 11 com um anel em suas mãos. Além do anel, um emblema em seu uniforme. Esse emblema remete à ordem pelo caos maçônica, aquele pássaro com 2 cabeças que traz o grau 33. O anel em suas mãos também traz o símbolo da própria maçonaria, o símbolo do esquadro e o compasso, aqueles que cultuam, adoram subliminarmente a Baphomet. Eu já mostrei no último programa e vou mostrar novamente agora. Um ex-maçom deixando muito claro que aqueles que passam do grau 29 para chegarem ao grau 33, como Buzz Aldrin, precisam fazer uma escolha de adoração ao próprio Baphomet. O rito de iniciação no grau, no rito escocês antigo e aceito, consiste em que o candidato, aquele que se inicia nesse grau, é conduzido dentro do templo da loja pelo vigilante primeiro e o vigilante segundo. Até o centro do templo da loja
onde está a imagem de Baphomet, deus andrógeno, que é uma clara encarnação do demônio. É uma encarnação luciferina, porque na maçonaria distingue-se entre o satânico e o luciferino. No fundo, para confundir as pessoas, pois Lúcifer é quem supostamente traz a luz ao homem ou uma criatura positiva. E aí é necessário fazer uma escolha entre a cruz cristã ou a cruz de Baphomet. 10 anos depois, eles recebem uma moeda, uma medalha, que tem grandes ligações com a própria maçonaria. Quando nós compreendemos tudo isso, percebemos que tudo está completamente interligado. Não é à toa que o foguete, que faz referência ao falo masculino, ao órgão sexual masculino, tem 322 pés de altura. O número 322 faz referência a um dos mais sombrios braços da maçonaria, chamado de Skull and Bones, onde grandes nomes, principalmente da política mundial, já fizeram parte. E quando questionados, eles não abrem a boca sobre isso. You were both in Skull and Bones, the secret society. It's so secret we can't talk about it. What does that mean for America? The conspiracy theorists are going to go I'm on. sure they are. I don't know. I haven't seen the web. Number 322. 322 pés de altura. Muita coincidência para ser mera coincidência. Se nós utilizarmos algo que se chama Gematria Prime, que utiliza de uma forma clara números primos para simbolizar a energia das palavras ou das letras, ao digitarmos Artemis 2, encontramos também o número 322, algo que foi meramente planejado para trazer todo esse ritual de invocação de Bábalo, Semíramis, a grande prostituta, ao mundo atualmente. E por que isso? Porque estamos vivendo o fim dos tempos. E esses ocultistas, satanistas, esses invocadores de entidades, são aqueles que estão trabalhando claramente para a serpente, para cumprir o seu objetivo, para cumprir o seu propósito aqui nesse mundo físico, envolvendo também o mundo espiritual. Será que tudo isso é verdade? Eu gostaria de saber os seus comentários a partir de agora, aqui embaixo. O que você acha desses mínimos detalhes que muitas vezes passam despercebidos numa missão como essa que chamou tanta atenção do mundo? A missão Artemis 2 da NASA, que fez com que o homem dê uma volta na Lua. Se olharmos a trajetória dessa vez da missão Artemis, já que eles não vão pousar na Lua, nós temos claramente ali o 8, o símbolo do infinito, conhecido como Ouroboros, um símbolo maçônico, que também é conhecido como um símbolo de invocação da própria serpente, a serpente enroscadiça, aquela que come o seu próprio rabo. Mas detalhes sobre o Skull and Bones, esse braço da sociedade maçônica, o Ouroboros, e realmente o que eles querem com tudo isso, ficarão para os próximos programas Será que é Verdade?